Olá pessoal, na aula de hoje falaremos um pouco sobre a separação de óleo livre por gravidade. Esse conteúdo ele é muito importante, pois é um dos principais métodos de tratamento de efluentes oleosos, muito presentes em pequenas e grandes empresas, e é um equipamento muito importante, muito solicitado no licenciamento ambiental de modo geral. Bom, quando a gente fala em separação de água e óleo, constitui-se uma das primeiras providências a serem tomadas antes do tratamento. Por quê? Lá no tratamento biológico, o óleo ele pode representar toxicidade mesmo em baixas quantidades, eu nem falo concentrações, tá? No meio líquido, no efluente. Aqui, no tratamento físico-químico do efluente, pequenas concentrações de óleo pode gerar emulsões, seja na separação pela gravidade, qual que a gente vai usar quando é tratamento físico, ou então na adição de produtos químicos no tratamento ali, que pode interferir na coagulação e na floculação, porque pode alterar, além da densidade da água, a interação entre as moléculas. Então é uma etapa do tratamento unitário, começa-se ali a primeira etapa, diria logo depois sim, do gradeamento, separamento dos sólidos grosseiros. São vários os dispositivos de separação água e óleo, do sistema SAL, que é muito falado hoje em dia. Se vocês procurarem na internet, existem vários modelos com várias eficiências apresentadas por cada um e vários preços também. Cada um promete de uma forma, resolver o problema de alguma forma. Mas, professor, se existe o projeto pronto, para que eu vou projetar? Muitas vezes o empresário ele prefere confeccionar o sistema SAL no local, fica mais em conta para ele. Então, ele vai pedir e você também pode oferecer lá no seu projeto um sistema SAL. Já outros, por falta de espaço, pode optar por um sistema já pronto, por ser mais compacto muitas vezes. Então, ele é baseado na gravidade diferencial e no princípio de coalescência entre as moléculas e partículas ali presentes. Pode ser com ou sem adição de produtos químicos auxiliares. Eu defendo que não tenha adição de produtos químicos para separar, até o certo ponto que você consiga atuar assim. Então, dentre alguns princípios desses dispositivos, nós temos o separador API, lá da American Petroleum Institute. Ele é o principal separador existente hoje no mercado. Um separador PPI, os sistemas que interceptam placas paralelas. O órgão ambiental do Paraná pede que o seu sistema separador água e óleo tenha as placas paralelas. Nada muito difícil de você incrementar dentro do separador API esse sistema de placas paralelas, tá? Nós temos também o separador CPI, o separador CFI. Nós vamos focar nesse primeiro porque é o mais antigo e o mais consolidado. Bom, o separador do tipo API, ele é o primeiro, digamos assim, industrial existente lá nos anos 50 pelo Instituto Americano de Petróleo. Existe uma norma baseada na lei de Stokes para a construção dele. Ele parte de um sistema longitudinal com tanque concebido de forma retangular para receber as águas oleosas com a velocidade máxima aí de 15 milímetros por segundo, tá? Então, a área superficial, muitas vezes, que determina a eficiência de separação e acarreta, por vezes, tanques com grandes áreas. Essa daqui é até uma desvantagem que pode ser. Então, dentre os fatores que existem para o bom funcionamento desse sistema, nós temos tempo de detenção. Quanto maior o tempo de detenção, menores as partículas, o diâmetro das partículas que a gente consegue separar. Por outro lado, se o tempo de detenção for muito grande, a gente terá matéria orgânica sendo decompostas ali dentro, que não é o objetivo, tá?
a natureza das paredes internas. Se as paredes forem muito rugosas, pode aumentar a turbulência e prejudicar a eficiência também. As propriedades do óleo. Então, quando eu falo que propriedades do óleo, eu estou falando em viscosidade, densidade desse óleo também. As condições físicas do equipamento, de modo geral, as características hidráulicas do fluxo de entrada, como, por exemplo, a consistência desse fluido, a persistência dele, se ele é intermitente ou não, se ele tem algum tipo de turbulência ou não. Então, dentre as vantagens, é um projeto simples, sem partes móveis ou ajustáveis, e desvantagem, em alguns casos, pode apresentar baixa eficiência para gotas com pequenos diâmetros de óleo e pode gerar turbulência ou curto-circuito ali dentro e odores, possivelmente. Então, ele intercepta gotas de óleo com tamanho mínimo de 150 micras. Tem relatos que até de 60 micras ele consegue também interceptar. Já é um bom equipamento. Então, dentre as variáveis de dimensionamento, nós temos a temperatura da água, que vai influenciar ali na densidade dos fluidos, peso específico da água residuária, peso específico do óleo que você pretende retirar. Vai falar, professor, mas qual óleo? Depende. Você pode retirar ali óleo diesel, óleo lubrificante, óleo queimado, óleos e graxas, etc. Para isso, tem tabelas com esses pesos específicos. Viscosidade da água residuária, a presença ou ausência de emulsões, concentração de sólidos em suspensão. Então, alguma observação que eu ponho aqui é que a velocidade de ascensão da molécula ela é regulada pela lei de Stokes e aplica a glóbulos maiores que 150 microns, que eu tinha comentado lá, e um número de Reynolds de turbulência, que vocês viram lá em fenômeno de transporte, menor do que 0,5. Então, essas são as condições para que esse equipamento funcione de maneira correta, lógico, né? Então, algumas variáveis de dimensionamento. Nós vamos calcular a velocidade ascensional desse glóbulo de óleo baseado na aceleração da gravidade, no peso específico da água, peso específico do óleo, no diâmetro desses glóbulos e na viscosidade da água. Em Poisson, uma unidade com certeza vocês viram lá em Física 2 e fenômenos, ou então gramas por centímetro por segundo. A gente vai partir dessa forma no dimensionamento. Então, a velocidade horizontal máxima permitida, a velocidade assim, é 15 vezes a velocidade ascensional desse glóbulo. Ou seja, ela não pode ultrapassar 0,914 metros por minuto. Sendo assim, então, eu tenho um detalhe aqui. Eu peguei uma comparação com um desarenador. O princípio da separação água e óleo é o contrário do desarenador que vocês viram provavelmente lá em águas 1, tratamento de águas várias 1. Então, enquanto que aqui a gente quer forçar para que haja um depósito de material sólido, agora a gente vai querer que esse óleo flutue. Então, nós temos uma velocidade ascensional aqui e uma velocidade horizontal. Essa velocidade do fluxo, ela não pode ser maior do que 15 vezes a velocidade ascensional, porque senão esses glóbulozinhos de óleo serão arrastados no fluxo. Então, a gente utiliza para calcular essa área da seção assim mínima, a vazão, de parte da vazão do fluido, que vocês vão ter ali do posto de gasolina, da oficina mecânica, do lava-jato, de qualquer coisa desse tipo, dividido pela velocidade horizontal. Faremos esses cálculos posteriormente. Então, de acordo com as dimensões da API, as recomendações de dimensões serão a profundidade de 0,91 a 2,40, uma largura de
1,83 a 6 metros e uma profundidade, a relação profundidade e largura de 0,3 a 0,5. Depois vocês vão calcular e vão falar assim, professor, mas então por que existem sistemas separadores água e óleo tão pequenos? Porque já foram aperfeiçoados. Então a gente usa essas regras de proporcionalidade para calcular os pequenos também. Tá? O comprimento do separador é calculado pela fórmula comprimento L, F1 mais F2, ou seja, o F1 é o fator de turbulência, o 2 é o fator de curto-circuito, que nós temos uma tabela, vezes velocidade na horizontal, dividido pela velocidade ascensional, vezes o H. Então, aqui, a nossa relação de velocidade horizontal com ascensional e o nosso F1. Então, quando nós temos lá uma relação 15 vezes, como é o máximo, nós temos um F1 de 1,37. Essa tabela nós utilizaremos para buscar o nosso F1 em função do VH/VA. Então, um exemplo de dimensionamento. Digamos que nós temos um pátio de um posto de gasolina que com uma chuva, um piso todo impermeável, nas condições tal que gere uma vazão de 2 metros cúbicos por minuto, 2.000 litros por minuto. É muita água. Essa água está contaminada com óleo nessas características aqui, ó. Temperatura da água, 35 graus. Peso específico da água, a 35 graus, 0,995 gramas por centímetro cúbico. Peso específico do óleo, viscosidade da água, diâmetro dos glóbulos, né, que vai ser influenciado com os demais fatores, aceleração da gravidade, 9,8, e o fator de curto-circuito adotado, 2, o nosso F2. Então, o primeiro passo é calcular a velocidade ascensional dessa partícula. Baseado naquela fórmula que eu apresentei lá inicialmente, nós temos então aqui a gravidade, velocidade de gravidade, aqui nós temos as diferenças de densidade e aqui o diâmetro do globo. Nós chegamos aqui então a uma velocidade ascensional de 1,84, 10 a menos 3 metros por segundo. Convertendo esse 1,84 aqui para metros por minuto, a gente tem 0,11 metros por minuto. Então, segundo aquele limite apresentado de velocidade horizontal de 0,914 metros por minuto, nós chegamos nessa relação de 8,31. Está menor do que 15, então está ok. Isso quer dizer que os nossos glóbulos com diâmetro de 15 micros não serão arrastados. Então, para o cálculo da seção transversal mínima, considerando um VH de 0,9114, nós temos aqui a vazão, né, dividido pela velocidade horizontal do fluxo. Então, se eu tenho um tubo, ele tem ali uma velocidade e uma vazão, nós encontramos que a seção transversal mínima tem que ser de 2,19 metros quadrados. Isso é da seção, tá? Então, sendo a área de seção transversal 2,19, a profundidade de água 0,91 e a largura 2,14 satisfazem a relação. Nós temos aqui um VH dividido por VA de 8,31. Então, nós temos lá na tabela um F1, se vocês voltarem lá para consultar, de 1,27. O cálculo do comprimento será F1 mais o meu F2 vezes o valor que nós encontramos anteriormente, vezes esse 0,91, dá 18,7
metros de comprimento. Então, aqui eu peguei uma imagem para apresentar para vocês como que se dá, então, esse separador do tipo API. Essa aqui é a área da seção transversal, onde entra esse B aqui, onde entra o fluxo. Esse comprimento aqui foi o anteriormente calculado, 18,7 metros, tá? Então, nós temos uma largura que nós tínhamos apresentado aqui, uma profundidade 0,91 e 2,4 metros. O óleo, ele vai entrar aqui, vai ficar barrado nessa parte aqui. Isso aqui pode ser uma barreira, por exemplo, uma nova parede ou um sistema de plástico, alguma coisa assim. E aí o que tiver aqui, ele vai ser retirado por um tubo. Vou apresentar para vocês. Então eu tenho aqui uma consideração, é observar que a largura D é a lâmina de água existindo uma folga. Tem que ter uma folga aqui para cima na caixa d'água, na caixa desse sistema aqui. Então, o que nós calculamos lá anteriormente é o tamanho dessa caixa aqui, ó, com a largura e profundidade. Vocês virão muito por aí sistemas já práticos, quase pronto, nesse sistema aqui, ó. Esse aqui atende uma oficina mecânica de pequeno porte e um lava-jato, basicamente 60 por 60. Então aqui entra a água da lavagem. Esse primeiro espaço aqui, ele vai separar os sólidos grosseiros, vão ficar aqui dentro, 60 por 60 por 60 de profundidade. Daqui vai ter um tubo de diâmetro de 100 milímetros que vai cair aqui. Aqui vai ter um outro tubo que vai pegar na parte superior e joga o óleo aqui. O que sai aqui sai para a rede de esgoto. Por quê? Porque é assim que o sistema funciona. Entra o óleo com sujeiras aqui. Aqui vai ficar o sistema separador, o separador dos sólidos grosseiros. Vai pegar nessa parte superior aqui, cai aqui. A água que tem maior densidade vai ficar aqui no fundo, vai sair para a rede de esgoto. Esse óleo aqui, ele vai sair para essa caixa aqui. Então veja bem, o que nós calculamos lá anteriormente, basicamente é o diâmetro dessa caixa aqui. Lá deu muito maior, por quê? Porque a vazão é bem alta. Aquela vazão lá, esse sistema não atenderia aquela vazão lá, teria que ser um sistema bem maior, ok? Porque a vazão ali está bem alta. Então, mas vocês podem usar aqueles parâmetros lá para calcular vazões menores, desde que vocês façam essa razão aqui, ó, de proporcionalidade. Então, com o fato aqui, o sistema é pequeno, então foi feito as caixas basicamente do mesmo tamanho, ok? Mas não necessariamente precisa ser. Um outro sistema aqui, aqui a entrada do óleo, mesma coisa, tá? Aqui uma tampa de expansão e aqui passa daqui para cá e depois daqui para cá. Aqui ficaria então uma retirada do óleo. Então pode ser mais do que um compartimento. À medida que você põe em série, você consegue aumentar a eficiência. Bom, é para isso que eu tinha apresentado a aula e eu vou deixar lá na página da disciplina uma tarefa para vocês projetarem um sistema menor, com a vazão bem menor, e fazer um esqueminha, pode ser no papel, pode editar essas dimensões aqui. Uma boa semana e bons estudos.